Olá a todas e todas, é com grande alegria que a Rede Municipal de Ensino de Araucária oportuniza mais uma vez uma formação de excelência. Nessa tarde de hoje, para fazer esse trabalho junto com a gente, de formação, junto aos nossos professores, teremos a nossa querida professora Fátima Mineto, que prontamente se disponibilizou a estar dialogando um pouco, não só com a nossa rede municipal de ensino, professora, mas também com aqueles e aquelas que nos assistem por outras redes, outros estados e até outros países, né? As nossas formações têm se encaminhado, inclusive, a outros países. Eu vou fazer a abertura desse momento, chamando a professora Lília, diretora do Departamento de Educação Especial, para dar a sua saudação aos nossos profissionais. Bom dia, professora Fátima. É um grande prazer ter você aqui. Hoje de manhã eu estava folheando, inclusive, um livro que eu tive o prazer de você autografar para mim, né? Do Cara em Revista, maravilhoso, já li, mais atual do que nunca. E dizer para você que muito mais do que uma live, para mim, eu vou colocar, que é um privilégio. Para mim é um privilégio e você sabe o quanto que é verdadeiro isso, né? Aprendi a admirar você não só como pessoa, né? Principalmente como profissional, mas por tudo de bom, né? Por tudo que você agrega na educação, né? Para todas nós, para todas as crianças, para todos os profissionais, os pais, enfim, né? Então, seja muito bem-vinda, né? Fico extremamente feliz, de coração aberto, de ter você aqui conosco e que tenhamos, né, uma live, um momento bem bacana e de bastante aprendizado. Obrigada, professora. Passo a palavra. Obrigada, professora Lília. Passo a palavra agora para a Carla. Seja bem-vinda, professora Fátima. É com muito prazer, é muito bom ter a senhora conosco nesse momento, compartilhando seus conhecimentos com todos os profissionais da rede da Araucária. Você sempre nos traz umas boas reflexões, outras vezes que já deu o prazer de vir conversar conosco, foi muito bom. Hoje é com muita alegria, ontem a gente estava falando sobre como é bom ter você compartilhando seus conhecimentos. Muito obrigada pela sua atenção conosco, pelo seu carinho. Seja bem-vinda hoje, né, e sempre. Obrigada, professora. Passa a palavra. Obrigada, Carla. Marilu? Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Fátima Mineto. É um prazer, realmente um prazer recebê-la na rede municipal e nessa live hoje, para estar compartilhando seus conhecimentos conosco. A inclusão sempre suscita discussão o tempo inteiro e ela nos instiga. E nesse momento de pandemia, é um momento totalmente atípico e que bom ter você para partilhar esse conhecimento e quem sabe a gente encontrar alguns caminhos e algumas questões para que possamos trabalhar com excelência. Uma boa tarde para todas nós e que bom, novamente, seja bem-vinda, professora Fátima. Obrigada. Obrigada, Marilu. Vou passar a palavra para a professora Fátima Mineto para dar as suas boas-vindas também à nossa rede. Professora? Olá para todos vocês. Não sei se vocês estão me ouvindo pela manhã ou pela tarde, mas eu desejo tudo de bom. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Podem acreditar que eu vim de coração e eu espero que junto a gente possa pensar alternativas que façam com que a gente tenha um enfrentamento desse momento histórico que estamos vivendo da melhor forma. Obrigada, professora Fátima. Então, como foi dita a nossa rede municipal, hoje é um dia muito especial para nós, que a gente fecha um ciclo temporário, teremos mais formações depois da eleição, é um período que os municípios precisam organizar de outras formas as suas formações continuadas, os seus grupos de estudos, e esse canal terá que ser desativado, né? Então, nesse momento que a gente passa por atividades que exigem de nós a utilização desses meios, desses veículos de comunicação, para ter acesso aos nossos professores, e inclusive as nossas famílias, a Secretaria de Educação sai um pouco de cena em relação a esses veículos mais abertos, no entanto, continuará fazendo esse trabalho mais tete-a-tete, em reuniões mais próximas, com grupos menores, de forma que não prejudique nenhum problema, que não traga nenhum prejuízo à demanda eleitoral também. E para falar sobre esse tema tão importante, para fechar com chave de ouro,
essa quantidade de informações que a gente trouxe, buscando trazer aos nossos colaboradores, servidores, trabalhadores da educação, temas relevantes para discutir a teoria, as nossas práticas e repensar as nossas conduções enquanto docente e também se colocar um pouco, né, no lugar do pai, no lugar da criança, que está também nesse momento de distanciamento físico-social. A gente tem a honra de receber, nesta tarde, a professora Maria de Fátima Joaquim Mineto. A professora Maria de Fátima Joaquim Mineto, mais conhecida como Fátima Mineto, né? Todo mundo a conhece assim. Vou ler um pouquinho do seu currículo, que é muito grande. A professora já pediu para reduzir. Adriana, fala essencial, que depois a gente vai conduzindo. Então, a título de informação, a professora Maria de Fátima Joaquim Mineto é psicóloga, doutora e pós-doutora em psicologia, mestre em educação e especialista em educação especial, terapeuta familiar sistêmica, professora adjunta do Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação da Universidade Federal do Paraná e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, na linha de pesquisa Processos Psicológicos em Contextos Educacionais, além de outras tantas formações e envolvimento, principalmente com aquilo que de fato é importante. O que a academia está fazendo e contribuindo com as redes de ensino, né, professora? Porque se os nossos estudos não atingirem aqueles para quem a gente conduz o nosso estudo, não vale a pena. Então, que bom estar aqui hoje para compartilhar esse momento de formação com a professora e ouvir um pouquinho da sua experiência na docência, com as famílias, quanto experiência de vida também. Então, a palavra é toda sua, professora Fátima. Então, vamos lá, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a nossa tela. Então, eu quero dizer para vocês que, para mim, é um desafio poder falar em pandemia, vivendo a pandemia. Uma coisa é você viver uma situação de desconforto existencial e, no mesmo momento, ter que falar dela. Então, muitos de vocês vão concordar com várias coisas que eu vou dizer do extremo desconforto que a gente vive, né? E como que a gente vai, hoje, olhar para isso que a gente está vivendo e reagir, porque, em um primeiro momento, a ideia é de que não temos o que fazer, porque ficamos paralisados. Então, explicando um pouco do que o que a Adriane estava falando para vocês, eu hoje pertenço a um grupo de pesquisa e coordeno um laboratório, que é o LabB-LAPED, buscando alternativas para a escola na atualidade, principalmente para a situação de inclusão escolar e para a educação de forma geral do público-alvo da educação especial, independente dele estar na escola regular, independente dele estar em classe especial ou em escola especial, né, em sala regular, em todos os âmbitos que a gente tem hoje dentro da nossa legislação. Lembrando que, quando a gente fala em inclusão, a gente não está falando unicamente da criança na escola regular, mas quando a gente fala em inclusão escolar, a gente está falando dessa criança nossa, público-alvo da educação especial, ou seja, que tem alguma deficiência ou altas habilidades de superdotação, que está frequentando a escola regular. E se isso já era difícil antes, hoje na pandemia é um desafio. Então, hoje o nosso laboratório, ele conta com professores diferentes, então, que transitam nesses temas, e esse conjunto de professores que provavelmente vocês já conhecem, porque estão trabalhando com a rede municipal e com a região metropolitana de Curitiba, está procurando dar respostas ao meio de tudo que a gente tem observado como questões hoje na escola e para o público-alvo da educação especial. Atualmente, o laboratório está com algumas parcerias internacionais. Então, uma delas muito importante é com a Organização Mundial de Saúde e o Autism Speaks, e esse grupo está pesquisando estratégias de orientação, de capacitação de pais, onde os atendimentos vão acontecer na casa, a orientação dos pais no contexto familiar, para que eles realmente possam, de alguma forma, estar se beneficiando com isso. E também capacitar professores, ao mesmo tempo que está capacitando pais. É uma pesquisa grande, que vai levar muito tempo, nós estamos numa fase 2 dela, de implementação no Brasil, ela já foi testada em muitos outros países, mais de 100,
e a gente está em acompanhamento remoto com toda essa equipe internacional, inclusive nessa semana a gente tem mais uma reunião de pesquisa. Então, é um trabalho que mostra para vocês quanto que a gente vê a urgência da relação família-escola, quando a gente pensa no público-alvo da educação especial. Nós temos outras parcerias com o professor Vitor Franco, onde a gente está trabalhando com o impacto do diagnóstico, e com a Universidade do Kansas, com o professor James Thompson, e nessa pesquisa a gente está hoje fazendo a validação da CISC Criança. A CISC é um instrumento que avalia a intensidade de suporte, ou seja, quanto é que uma criança, ou um adolescente, um adulto necessita de suporte para que ele possa viver bem, não importa se no ambiente escolar, se na vida cotidiana, ou se no mercado de trabalho. Então, a CISC Adulta foi validada pela Universidade de São Carlos, e a CISC Criança está com a licença para validação, que a gente já começou também, já estamos em uma fase mais avançada da tradução e adaptação, com a Universidade de Santa Maria, e com a nossa aqui em Curitiba, com o nosso laboratório. Bom, o que é que nós vamos falar hoje? Fomos pegos todos de surpresa. Quem é que esperava isso? Ninguém. Por mais que a gente pense que a gente já achava que alguma coisa podia acontecer drástica, se pensava numa segunda guerra, terceira guerra, quarta guerra, sei lá, não se pensava nisso, né? Então, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa na hora que o nosso inimigo é invisível. E eu trago 3 imagens diferentes para vocês pensarem. Primeiro, mostra o mundo inteiro afetado. Um mundo inteiro que teve que se mascarar. Ou seja, trazer uma proteção sobre si, tendo que lidar com tudo que está em si mesmo, mas dentro de si mesmo. Uma segunda imagem eu trago que mostra exatamente o que a gente está vivendo. É como se o coronavírus tivesse invadido a nossa mente. E a nossa cabeça hoje tem ele como algo predominante. E que às vezes a gente não pensa que ele está ali na nossa cabeça, mas ele está. E isso tem trazido reações diferentes para cada um de nós. E a terceira imagem, que é a última que a gente vê aí, é uma imagem que mostra o ser humano transformado. Eu olho para essa imagem e eu podia ter posto uma foto da minha filha, que está usando exatamente essa roupa hoje, que ela trabalha num hospital, né? Num hospital de câncer aqui em Curitiba, no Erasmo. Poderia mostrar essa imagem, mas eu preferi trazer uma imagem de uma pessoa anônima, que eu não conheço, que ninguém de vocês conhece, mas que representa a nossa incapacidade, com toda a ciência que a gente tem diante do que a gente está vivendo. Uma incapacidade de nós controlarmos, uma incapacidade de tomarmos o controle de alguma situação sobre algo nesse momento. Então, tudo que se estudou, por mais que a gente tenha pessoas corajosas lá no enfrentamento, como a gente chama de equipe de base, equipe que está diante da pandemia, essas pessoas são corajosas, mas o que elas sabem não está dando a segurança que a gente precisa. Por isso, tantos médicos, tantos enfermeiros, tantos farmacêuticos, tantos profissionais envolvidos no hospital, desde a limpeza até a parte administrativa, estão afetados pelo coronavírus. Então, vejam que toda essa parafernália de roupa não nos deu segurança. E aí, diante de toda essa pandemia que estamos vivendo, eu trago para nós hoje, para conversar um pouquinho, e o que me confortou, né, enquanto pessoa, porque eu também passo pela pandemia, foi ouvir um pouco Edgar Morin. Então, o Edgar maravilhoso vitaminado, quando a gente coloca lá na internet Edgar Morin pandemia ou coronavírus, já aparece várias. Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver várias entrevistas com eles que são imperdíveis, que faz com que a gente reflita muitas coisas. Então, eu trouxe algumas frases para que a gente possa, nesse momento, estar, de alguma forma, organizando esse saber em nosso cotidiano. Então, hoje, a ideia de pandemia, né, ela trouxe para nós
uma imposição de desconstruções. Ele fala isso de um jeito tão calmo e tão tranquilo que dá até gosto de ouvir. E ele diz que o que nós temos hoje é a desconstrução das crenças em verdades absolutas da ciência. Então, o primeiro passo para ele é: o que surpreende todos é que ninguém imaginava que todas as certezas que a gente tem na ciência mostraram para nós que elas não existem, né? Que nós não sabemos tudo na ciência. Que a obstinação pelas grandes certezas e da pesquisa sem controvérsias. Então, quando a gente diz, esse método é o que funciona, estamos vendo aqui que não funcionou. Põe essa roupa que você não vai pegar o vírus. Não funcionou. Use a máscara e não saia de casa. Não funcionou. Então, o que ele mostrou para nós é que, mesmo com toda aquela parafernália de roupa que o pessoal da saúde usou, alguns pegaram, outros não. Ou, cadê a certeza de que isso ia funcionar? Vocês entendem isso? E isto pegou avassaladoramente a nossa constituição enquanto sujeitos, porque nós nos tornamos ameaçados. E eu podia dizer para vocês que talvez eu fale com a dor de uma mãe que tem uma filha dentro do hospital e que está lá vestida daquele jeito, pensando que está se protegendo, mas da onde vem essa certeza? Não sabemos. Com 98 anos, esse homem maravilhoso que é um filósofo, ele acredita que todos, nesse momento, estamos sendo obrigados a encarar as incertezas. E que essa pandemia nos faz, de algum jeito, enxergar algumas certezas dentro da incerteza. E, para ele, a principal certeza que a gente descobriu: o ser humano é solidário. Então, de alguma forma, todo mundo ficou preocupado com quem estava sem comer. De alguma forma, todo mundo se mobilizou com alguém que está perto ou que não está tão perto, mas que viu que está sofrendo. E que ainda, de alguma forma, todos nós fomos arremessados à busca do que realmente importa: amor, amizade, comunhão, solidariedade. Para ele, no meio de todas as incertezas dessa pandemia, o que fica da certeza é que o ser humano, lá no fundo, diante do caos, ainda tem isso como importante. E essa pandemia trouxe para nós exatamente isso nesse momento. Eu me tornei humana. E o consumismo, as questões políticas, as questões ideológicas, de alguma forma, começaram a perder o sentido e a gente voltou a dizer: para com tudo. Vamos olhar realmente para o que importa. Uma das frases dele, que para mim foi bem interessante, diz assim: a experiência das irrupções do inesperado na história penetrou com dificuldade nas consciências. A chegada do imprevisto era previsível, mas não a sua natureza. O que é que ele diz com isso? Que a gente demorou para cair a ficha. Tudo acontecendo, no primeiro momento, todo mundo achou que era férias. Oba, vamos ficar em casa, que legal. Vamos ficar de pijama todo dia. Demorou para cair a ficha e a gente pensar realmente no que importa. Realmente no que é importante para todos nós. Todo mundo, de alguma forma, pensava que uma tragédia podia acontecer mundial, mas ninguém esperava desse jeito. O que mostra para nós que nós vivemos hoje uma crise. Gosto de dividir com vocês um pensamento muito importante, que é a diferença entre crise e emergência. Quando a gente pensa numa emergência, é assim: caí, quebrei a perna, vou precisar usar uma tala, é ruim, vou precisar ir no médico, estou com dor, vou ficar um mês com a tala lá no pé. Isso é uma emergência, estou sofrendo muito ali, estou me sentindo desesperada. Só que um mês depois, o que acontece? Melhora a minha perna, eu já nem tenho mais dor, eu posso tirar a bota e às vezes com uma fisioterapia ou não, eu volto na vida normal. Minha perna recupera todas as funções. Isso não é uma crise, isso é uma emergência. Quando a gente usa o termo crise, significa que eu estou tendo uma ruptura de algo que não vai voltar mais.
Por exemplo, a crise da adolescência. Por que existe esse termo, crise da adolescência, que é a primeira grande crise que a gente vive? Eu costumo dizer, eu sempre pergunto nas minhas aulas, enquanto terapeuta familiar sistêmica, onde começa a existência de uma pessoa, né? Para a psicologia, onde que nasce uma pessoa? Daí todo mundo diz no óvulo, na fecundação. Não, eu nasço, de fato, enquanto pessoa, quando eu me diferencio da minha família de origem. E isso deve acontecer quando eu inicio a minha vida adulta. Então, a crise da adolescência é aquela crise onde vai morrer a criança para nascer o adulto. Essa fase de transição é o que a gente chama de crise da adolescência. E ainda como metáfora, eu trago para vocês quando é que a gente vive melhor a crise da adolescência. Quando há uma permissão dessa criança crescer, ou seja, os pais não vivem presos nessa criança. Eles entendem que a sua função paterna e materna é de se tornar inútil. Eles têm vida própria, amorosa e laboral, para permitir que essa criança cresça, porque eles têm a sua vida. Quando os pais estabelecem a sua existência no filho, então o filho está segurando o casamento, o filho é tudo que a mãe tem na vida, esse filho vai ter uma crise de adolescência pior. Porque para ele é muito difícil deixar de ser criança para esses pais. Então, ele vai ter mais dificuldade de ingressar na vida adulta. Ao mesmo tempo que eu posso ter pais que permitam o crescimento dessa criança, mas são pais que são pessoas que não estão felizes com a sua vida adulta, vivem em conflito consigo mesmo e com os outros. Essa criança tem medo de crescer e virar um adulto porque ela pensa que adultos são infelizes e não tem a felicidade que tem uma criança. Poderia enumerar mais muitas outras coisas, mas eu quero que vocês foquem no que eu estou explicando. A crise é algo que eu preciso ultrapassar para ir para uma outra fase. Então, depende do que eu tenho antes, eu vou poder viver essa crise melhor para poder ir para frente. Se eu não tenho boa estrutura, ou não estou com uma rede de apoio legal antes, quando eu vivo uma crise, principalmente nossa, inesperada, eu vou ter automaticamente dificuldade para seguir para frente. Nós temos autores na psicologia, como Mônica McGoldrick e outros tantos, que falam que nas etapas de ciclo vital, a gente tem estresse esperado e inesperado. Então, entrar na adolescência é um estresse esperado. Agora, entrar na adolescência em pleno ano de pandemia é inesperado. Ou num ano que perdeu-se o pai e a mãe, é inesperado. Então, todos nós vivemos situações esperadas, que vão causar desconforto, estresse, e que a gente pode chamar de crise, como inesperados. Mas, como eu disse para vocês, a adolescência é uma das crises que a gente vive. Ter um filho é uma crise, porque eu nunca mais vou voltar a ser aquela pessoa que não tinha filho. Fazer 40, 50, 30, 20, 60... para algumas pessoas pode ser uma crise se ela tem medo de seguir para frente, ou se a imagem que ela tem do idoso, ou do adulto, ou da mulher de 40, ou do homem de 40, do homem de 50, não é uma imagem boa. Isso faz com que a gente tenha dificuldade e acabe usando subterfúgios. Então, cada vez que aparece uma crise, a gente tem um aumento da incerteza, porque a gente não sabe o que vem para frente. E exige da gente mudança. E, ao mesmo tempo, tudo que eu sabia para ontem não me serve hoje. Vejam, eu estou falando isso para uma crise esperada, imagine para uma crise inesperada, que é o que nós estamos passando nesse momento, como exemplo. Peço licença que às vezes eu tenho que tomar água e respirar, para que a minha voz fique boa o tempo inteiro. Então, aqui nós temos o que a gente vê que é uma oportunidade. Então, Edgar Morin traz para nós a ideia da crise sempre ligada a uma oportunidade de eu evoluir, de eu desenvolver. Vocês vão ver que ao longo da minha fala eu vou trazer autores para que a gente possa entender como é que vocês vão achar alternativas no contexto da escola. Como é que vocês vão achar alternativas no contexto da própria casa de vocês hoje? E como é que vocês vão achar alternativas dentro de vocês mesmos? Porque hoje é isso que a gente tem que fazer, achar alternativas em diferentes dimensões.
né? E é lógico que a gente vai ter que começar por a gente mesmo, mas aí para frente. Então, para Edgar Morin, a crise é uma oportunidade. Então, o que a crise mostra para nós hoje? Não havia crise antes? Eu pergunto para vocês, a gente já não tinha uma guerra civil velada? Não sei se no Brasil, não sei se fora do Brasil, mas isso com certeza existia. A gente tem a crise econômica. Gente, crise da informação. As fake news não apareceram agora com a pandemia. As fake news já estavam aí. A democracia já era uma crise, a corrupção. Aí eu pergunto para vocês, essas crises pequenas que a gente vivia, eram só fora? Não eram pessoais? Não eram na casa de vocês? Não eram na própria escola? Então, o que a crise faz? Ela expande, ela aumenta a crise que a gente já tinha e tentava botar para debaixo do tapete. Tentava lidar com ela de alguma forma. Como é que a gente conseguia isso mais fácil? Porque eu via uma coisa ruim, mas eu saía na rua, via outra, eu encontrava com alguém. Então, de alguma forma, eu anestesiava o que eu vivia. E agora, confinados, com um distanciamento que eu penso que não é social, mas é que é corporal, porque a gente continua se encontrando, então eu não consigo imaginar que seja um distanciamento social. Eu penso que é um distanciamento, ele é físico mesmo, corporal, e isso também afeta o nosso corpo, porque o contato físico, ele libera substâncias que nos acalmam, libera substâncias que nos dão bem-estar. Então, encontrar com uma pessoa virtualmente é muito diferente de você abraçar, beijar, estar próximo, olhar no olho de fato. Então, eu olhar para um computador 24 horas por dia não vai ter o efeito que eu teria de um encontro físico. Então, isto tudo compõe a nossa crise. Essa pandemia, então, mostra para nós que não estamos seguros de onde veio o vírus. Então, isso está aqui na minha cabeça. Foi no mercado chinês? Foi alguém que quis ferrar com todo mundo no laboratório? Também não sabemos que mutação esse vírus sofreu. E eu pergunto para vocês acham que vai sair essa vacina e está tudo bem, acabou, segunda-feira vai ficar tudo ótimo? Gostaria de ter essa certeza. Não tenho. E diante de tudo que eu estou vivendo, eu fico pensando, será que esse vírus não vai mutar novamente? Porque do jeito que a gente está tendo mutações da raça humana, todas as outras vidas, todas as outras formas de vidas estão em mutação. Então, esse vírus, para sobreviver, naturalmente, eu não quero pensar isso, não quero contar isso para vocês, está escondido na minha consciência, ele também vai querer sobreviver, do jeito que nós estamos querendo sobreviver a ele. Vocês entendem o drama? Não sabemos até quando e nem quanto tempo vamos ficar em confinamento. Isso é o que mais me desespera, gente. É horrível isso. Ai, como eu gostaria de dizer para vocês que eu preciso de abraço, de gente perto de mim. Eu preciso ver minhas filhas todo dia. Não é de vez em quando. Ir longe sem poder pegar. Não sabemos quais as consequências políticas, econômicas, nacionais e planetárias estamos vivendo. A gente não sabe. E isso vai causar o nosso desconforto. E aí, de novo, Edgar Morin, maravilhoso, para nos falar da sua teoria, que é a porta que ele abre para a complexidade. E ele não fala da complexidade em qualquer lugar, ele ousa falar de complexidade na educação. E aí eu digo para vocês, não tem como hoje deixar de lado o desconforto da complexidade, porque a gente gostaria de não ouvir a complexidade. É tão bom o nosso pensamento cartesiano, newtoniano, que está tudo ali. Então, faça assim que vai dar certo, faça esse planejamento que vai acontecer, use esse método de alfabetização que é o melhor. Isso na complexidade cai tudo por água abaixo. E eu convido vocês para transitar em algumas frases que vão nos reportar a ideia da complexidade. Primeiro, organizar os conhecimentos de modo que todos possam dialogar entre si e fazer da vida humana como se fosse uma colcha de retalhos, costurados com
harmonia e perfeita combinação de cores. O que é que ele diz para nós? Que aquela bobeira de eu sou piagetiano, eu sou vigotskiano, não faz o menor sentido. Piaget contribuiu com coisas fantásticas. Foi a primeira pessoa que nos disse, olha, o pensamento da criança é diferente do adulto. E ainda ele falou de fases no desenvolvimento que ninguém derrubou esse conceito até hoje. Então, quem diz que Piaget está ultrapassado, coitado, estudou pouco, não leu os originais. Desculpe, posso falar isso de carteirinha, porque li os originais. Aí quem diz assim, quem é piagetiano não pode ser vigotskiano, também não leu Vygotsky. Piaget e Vygotsky não conversaram pessoalmente, mas Vygotsky, quando leu as críticas, Piaget, quando leu as críticas de Vygotsky, disse a Vygotsky, muito legal o que você está dizendo, mas eu não me propus a isso que você está falando, por isso eu não cheguei aí. Então, ou seja, Piaget disse, você olhou a educação e o aprendizado e olhou e foi para lá, eu olhei e olhei e fui para cá. Então, são teorias que complementam nossa visão de aprendizagem, mas que tem pontos contraditórios, é fato, mas que não são incompatíveis na sua totalidade. E a hora que eu organizo elas harmoniosamente, eu posso ser melhor dentro do que a gente pensa. E aí a gente vai entrar com outros pensadores mais para frente. Aí a gente tem ainda um pesquisador que a gente conhece muito bem, que é Edgar Morin, trazendo para nós. É preciso substituir o pensamento que isola e separa por um pensamento que une e distingue, voltando na teoria de Piaget e Vygotsky. Então, Edgar Morin diz para nós, pera, a epidemia está nos pulmões e não está na mente, uma coisa que ele lamenta, porque se a pandemia estivesse na nossa mente, a gente já tinha resolvido isso antes. E eu diria para vocês hoje que a pandemia que está na nossa mente é uma pandemia de medo. E o medo paralisa, e ele tem muitas faces porque cada um de nós, mesmo vivendo na mesma casa, está vivendo isso diferente. Cada um de nós tem cobranças diferentes, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, e enquanto professor. E ainda eu diria, se pai e mãe estão reclamando de ser professores, pense que os professores são pais e mães também. Então, é um conjunto que está realmente modificando as nossas estruturas básicas. E cada um teve fases diferentes nessa situação. Então, teve gente que, num primeiro momento, achou que tudo era férias e levou na brincadeira, depois caiu. Outros já caíram no começo e, de alguma forma, se reergueram e outros não se reergueram. Ou pior, caíram, se reergueram, mas em estratégias que não vão se manter equilibradas até o final. Então, quando a gente pensa em medo, hoje, entendendo ela de uma forma fisiológica, ela é um estado natural que a gente precisa ter. Porque se eu não tiver medo, eu vou me queimar no fogo. Se eu não tiver medo, eu vou atravessar uma rua e vou ser atropelado. Então, o medo, ele é um mecanismo de defesa, onde eu reajo imediatamente na hora que eu vejo uma situação que pode pôr a minha vida em risco. Só que, quando eu fico muito tempo, vocês vão ouvir eu falar muito da palavra tempo. Quando eu fico muito tempo com medo, eu tenho uma tendência de afetar o meu sistema imunológico, porque o medo, ele é como se fosse um choque no meu cérebro. Ele ativa muitas substâncias para que o cérebro fique esperto e se defenda o tempo inteiro. Coisa que a gente não fez na história da nossa humanidade. Talvez poucas pessoas tiveram diante de morte, como a gente está agora. Então, uma coisa era medo de ser assaltado, então a gente evitava de sair de noite. Outra coisa era medo de ser atropelado, a gente atravessava na faixa de segurança. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Outra coisa era medo de ter a gripe, a gente ia lá e tomava vacina. Agora, a gente está diante de um medo de uma morte eminente, não só para mim, mas para as pessoas que eu amo. Na hora que eu olho na televisão e vejo pilhas de pessoas mortas sendo enterradas em vala, isso aciona, mesmo que inconsciente, todo o meu sistema imunológico de defesa.
E aí eu vou gastar isso por um tempo, que pode ser uma semana, é uma coisa, um mês, 4 meses, 5 meses, 6 meses, vocês entendem o que vamos ter? Como consequência, eu tenho efeitos, taquicardia, dor de cabeça, aumento de pressão, alterações de pele, coisas que nos trazem muito desconforto e a gente vai negando nos primeiros dias. Mas o corpo já está dizendo para a gente, ó, acorda, não vou aguentar, vou pirar, vou descompensar. E um sinal evidente de que o medo, o nível de estresse está alto e eu estou danificando o meu corpo, o primeiro sinal vem da alteração do sono. Então, quando eu estiver diante de mim mesma, diante de alguém da família, ou nós lá na escola, dos alunos e dos pais, nós precisamos ter o sono como um balizador desse nosso estado de desequilíbrio emocional e físico, que envolve as questões psicossomáticas. Elas caminham junto. Então, o que vai acontecer comigo como resposta? Eu vou aumentar aquilo que eu uso como defesa. Então, eu, Fátima, choro e grito, levanto a voz e brigo. Então, hoje de manhã, que o meu pavio já está curto, eu levantei cheia de boas vontades, eu fiz a minha yoga às 6 da manhã para estar aqui com vocês, tudo alegre. Na hora que eu parei diante dessa plataforma, que eu não aguento mais mexer no computador, que é o meu maior dificuldade, entendeu? Pode me dar uma pessoa bem sofrida que eu vou ajudar, mas não me põe dentro do computador mais que eu não aguento. Elas já viram o meu estresse, ou seja, meu mecanismo de defesa, meu medo diante do computador, ele está com um limiar de frustração desse tamanho. Por quê? Porque eu já sofri nesses meses todos, tendo que lidar com isso para poder estar diante de alguém. E isso tem me descompensado. Só que o que é que eu já fiz? Eu já lidei com isso, eu peço ajuda, eu verbalizo a minha dificuldade, porque vocês vão ver que uma das coisas que eu vou dar como estratégia é reconhecer o sentimento. Então, eu dizia para elas, me ajudem, por favor, peçam para os técnicos me ajudarem, eu quero aprender, eu não sei mexer, eu não gosto disso. Isto é uma forma de eu lidar com aquilo que está me causando o desconforto. E isso, ó, me traz de volta no eixo para eu poder organizar o que eu vou falar para vocês. Talvez, se eu não fizesse isso, eu não conseguisse organizar o meu pensamento para trazer aqui, porque o medo ia entrar naquele mecanismo de causalidade recursiva. Isso não dá certo, eu não sei fazer, e eu não ia sair dali. Então, falar de complexidade, principalmente quando a gente está falando em contextos educacionais, mas em todos os contextos de uma forma geral, inclui o pensamento relacionado a metáforas de rede, no planejamento do processo, tanto de ensino quanto de aprendizagem. Lembrando que, hoje, cada vez mais, a escola, acho que poucas coisas tão importantes a pandemia nos ensinou. Uma delas é, a escola não pode viver longe da família. A escola precisa entender que a família faz parte do processo. Se a família não estiver, ao longo do tempo, sendo capacitada ou participando ativamente do que está sendo feito e decidido na escola, nós temos um problema no processo de aprendizagem. Eu digo para vocês que eu estou tirando muitas lições que vão mudar as minhas falas daqui para frente. Uma delas é essa. A outra, vocês vão ver, que nós criamos alunos e talvez filhos dependentes da gente. A nossa forma de ensinar não traz autonomia. A gente mastiga demais tudo para a criança, para o adolescente, e isso tem um impacto. E eu digo para vocês que eu vi a diferença preparando aula para graduação e para pós-graduação, né? Então, os alunos de mestrado e doutorado reagiram a uma forma de ensinar, e os de graduação, que a gente pensa que já são adultos, reagiram de outra forma. Por quê? Porque não estavam preparados para o autogerenciamento da sua aprendizagem. Então, nessa rede de complexidade de aprendizagem, a gente está vendo que nós não estávamos tão unidos com a família, a ponto dela entender como precisaria ser feito em casa, e não estava fazendo antes, por isso não consegue fazer agora.
E nós, enquanto escola, estávamos com a soberba de que a gente vai fazer tudo. E isso não existe. As 4 horas ou 3 horas e meia que a criança fica conosco, é pouco tempo da vida dela como um todo. Então, a família e ela mesma tem que aprender a gerenciar o seu aprendizado. Então, a escola precisa aprender nesse conjunto a escrever, a ler, a contar e a observar de forma conjunta, não somente virada para si mesma. Nesse pensamento, a gente traz a ideia de que a gente se distancia de que nós funcionamos como máquina. Olha, eu xinguei esse computador um monte, gente. Um monte. Eu cheguei até a dar uma chinelada nele num dia que eu estava bem nervosa. Acreditem que eu fiz isso. Porque eu estou aqui sozinha em casa. E eu pergunto as coisas pro meu cachorro, que é o Richard Gere, e ele não me ajuda. Então, eu dei uma chinelada no computador de raiva, numa crise de acesso. Ele não fez nada, não cuspiu em mim, não bateu em mim. Ou seja, ele não se desenvolve, ele está parado ali. Ele só vai se desenvolver se eu trocar uma peça dele. Sozinho ele não vai fazer isso. Mas nós somos seres humanos em desenvolvimento. E para eu desenvolver, eu tenho que superar a crise. Para eu desenvolver, eu preciso mudar coisas na minha vida. Porque é nessa mudança que a gente, naquele espiral de Piaget, sobe. E aí Vygotsky nos diz, para eu mudar coisas, eu preciso me relacionar com os outros e interagir, e através da mediação, e vocês vejam que distância eu estou de vocês, e eu estou promovendo essa mediação ao mesmo tempo que a hora que vocês me pediram essa palestra, vocês mediaram o meu aprendizado, porque eu tive que me organizar, me reorganizar para essa fala nesse momento. Vejam só. O pensamento tradicional simples, estável e objetivo cai por terra nesse momento. Como a gente vai ter certeza de coisas que a gente não tem? O pensamento complexo é embasado num pensamento sistêmico, né? E esse pensamento sistêmico traz para nós como base a complexidade, que é a contextualização. Então, onde, quando, como, com quem, que horas isso aconteceu. E as causalidades recursivas, ou seja, o que é que a gente está fazendo? Porque a gente tem uma tendência de repetir o que a gente já faz. Por quê? Porque o ser humano funciona assim. Na hora que a gente tinha um saber absoluto, que tinha uma verdade absoluta na ciência, era o que estávamos fazendo. Então, a causalidade recursiva nos faz ver por que a gente grita sempre do mesmo jeito, por que a gente chora sempre da mesma forma, para a gente poder contextualizar e ajudar a arrumar estratégias. Outra ideia importantíssima para o nosso entendimento é o conceito de instabilidade, que tem a ver com indeterminação, não sei dizer quando começa e quando termina, imprevisibilidade, irreversibilidade, não posso voltar ontem, posso voltar para janeiro, eu estava na Índia, lá tinham poucas pessoas usando máscara, já se falava no Covid. Não posso voltar para janeiro. E incontrolabilidade, eu não tenho controle de onde eu estou indo. Tudo que a gente não quer ouvir, a gente quer ter certeza. E eu sei que na cabeça de vocês, uma coisa que vocês não querem saber, mas que vocês sabem que uma certeza que a gente tem é a morte. É uma certeza. Só que daí a gente pega esse conceito de morte e diz onde, quando, como. De novo, na nossa certeza, recheado de incerteza. E por último, o terceiro tripé do pensamento complexo, ou seja, do pensamento sistêmico, é a ideia de que existem múltiplas versões sobre o mesmo fato. Então, a objetividade entre parênteses. Alguém vai dizer, nossa, mas a Fátima é calma, Fátima, nossa, você manda essa mãe desesperada conversar com ela, que vai ficar, pega aquele professor, sabe aquele professor turrão que não quer entender a inclusão? Põe lá que a Fátima vai resolver. Outros vão dizer, a Fátima se vocês forem conversar com alguém que eu já perdi a paciência, que eu fui agressiva e às vezes até grosseira, vocês dizem, mas quem que é a Fátima? Existem múltiplas versões de Fátima. Porque a Fátima que vocês vão ver depende do que vocês estão me oferecendo. Porque eu existo de acordo com o que eu tenho na frente. Talvez eu possa estar mais tranquila diante de alguém que fale uma coisa que não me afete, mas não consigo diante de outra. Por exemplo, eu não consigo ficar calma mais diante do computador. Eu estou
no meu grauzinho limite de calma com o computador. Eu quero lidar com gente, eu não quero ligar para reclamar de um produto e uma máquina me atender, eu não quero. Eu quero reclamar para uma pessoa. Então, são as múltiplas versões. Então, a gente vai se deslocar de um pensamento tradicional que reduzia para um pensamento que amplia. E aí, para pensar em desenvolvimento, para pensar em como vou atender uma escola, uma família, como vou me reorganizar enquanto pessoa, a gente precisa ouvir a teoria de Uri Bronfenbrenner, que trouxe o modelo bioecológico de desenvolvimento, que a gente pode dizer que é a ciência que trata das relações humanas entre os seres vivos e o ambiente em que vive. Vejam, seres vivos, inclui o corona. Certo? Então, isso traz para nós um impacto grande. A mesma frase com outra imagem. Porque é nessas relações entre o ser vivo e o meio ambiente que a gente realmente vai poder entender as diferenças. Peço que vocês reflitam da imagem que vocês estão vendo. Então, a ideia de bio, para ele, tem a ver com as características próprias da pessoa e ecológico com o meio que eu estou. Então, uma pessoa mais internalizante, nesse período de pandemia, vai reagir de um jeito, ela fica quieta, ela não fala o que ela está sentindo, ela vai ter alergia, ela vai ter insônia, ela vai ter gastrite, porque ela guarda muito. As que são externalizantes, que são características próprias dela, que vem no chip, ela vai gritar, bater a porta, xingar, chorar, brigar com todo mundo em casa, briga com todo mundo, se isola, sai, volta. É o jeito que ela vai reagir. Talvez ela tenha menos consequências físicas. E isso não é totalmente imune, o nosso corpo não é totalmente imune, mas com certeza colocar para fora, de alguma forma, poupa o nosso corpo de somatização. Então, um conceito importante é a gente entender os processos proximais, que são as relações imediatas que eu tenho nesse momento, nesse ambiente, que me fazem lidar com o que eu estou vivendo. Então, é lógico que tem casas que estão lidando com isso melhor. As pessoas passaram a lidar rapidamente com o estresse interno. Quando um perde a paciência, o outro considera. Agora, tem casas não. Tem situações em casas, em lares, que já viviam no estresse antes, de dificuldade de comunicações e N fatores, e que essa situação de ficar confinado piorou. Vamos pensar naquela mãe que tem um filho com alguma deficiência, que estava difícil para ela ainda entender quanto era essa deficiência, e na hora que ela tem que ficar 24 horas com esse seu filho, que não vai mais para o atendimento, que não vai mais para a escola, e pior, a gente está pedindo para essa mãe fazer o que era serviço dos outros, que estavam aliviando ela de ter que lidar com essa situação. Isso faz com que ela tenha que lidar com aquele estresse, com aquela situação, que em parte ela estava aliviando, levando nos atendimentos, levando para outros lugares e tentando, de alguma forma, viver na esperança de entender esse funcionamento de forma que ele fosse passageiro. Mas a deficiência não é passageira. E nessa hora ela começa a se deparar muito mais. Então, é óbvio que o ambiente da casa vai sofrer com isso. Então, resumindo a teoria toda, e que vai nos fazer achar respostas para como agir com a escola, com os pais, com os alunos, comigo mesmo como pessoa, é entender a dimensão do conceito da teoria bioecológica do desenvolvimento de Bronfenbrenner. Então, primeiro, a característica da pessoa. Então, quem é essa pessoa? Ela é uma pessoa que é externalizante, que é internalizante. Essa é uma pessoa que tem alguma característica peculiar, como o autismo, como a síndrome de Down, como o déficit de atenção, como a hiperatividade. Ela é uma pessoa que sofreu muitas perdas na vida, então, vamos pensar que é um adulto, que é um professor, que hoje está passando situações, que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu alguém nessa situação da pandemia. Então, essa subjetividade do sujeito, para Bronfenbrenner, é a parte do bioecológico, que precisa ser considerado. Num segundo momento, mais ainda intercalado com a ideia da pessoa, são os processos proximais, ou seja,
quais são as relações imediatas que eu tenho, como está a casa desse professor, para ele preparar uma aula e para ele poder atender esse aluno, como está a casa dessa mãe, para ela poder tentar educar o seu filho ou fazer atividades no contexto escolar. Então, quando alguém vem me perguntar assim, ai, a criança não está aprendendo, eu digo, pera, primeiro a gente tem que entender se ela está viva, se ela está bem, se ela está respirando, se ela está se desenvolvendo. Porque quando isso não acontece, eu paro de desenvolver. Na hora que eu adoeço, eu paro de me desenvolver. Para eu desenvolver, eu tenho que ter qualidade de vida. Então, qualquer um de vocês que está me ouvindo, que identifica nesse momento que não está tendo qualidade de vida, pode acreditar que se vocês estão doentes, vocês pararam de desenvolver. Vejam o que é o câncer. Se não, a morte do desenvolvimento saudável de uma célula. E o crescimento de uma célula patológica no organismo. Isso é a metáfora para tudo que a gente tem na vida. Automaticamente, esta família está em um contexto, ou seja, em uma situação maior que envolve as questões econômicas, o que ela tem para comer, o emprego, se o pai e a mãe têm emprego, que situação está esse emprego, olhem que dimensão está tomando o que a gente está vendo. E, por último, Bronfenbrenner traz para nós a influência do tempo sobre os fatos. Então, um exemplo drástico, mas importante para vocês atenderem. Eu, Fátima, vou atender uma criança que sofreu uma situação de abuso sexual grave com 5 anos, uma vez. Ela sobreviveu, a gente levou para o hospital e eu vou tratar ela de uma situação de abuso. Agora, me trazem uma criança para eu atender que tem 10 anos, mas que ela foi abusada de 4 até 10. De abuso sexual. Vocês entendem que o impacto sobre o desenvolvimento de uma situação para múltiplas situações, elas pioram. Então, ficar 1 mês na pandemia é uma coisa, ficar 6 meses de confinamento dentro de casa, dentro da situação do medo, é impactante sobre o nosso desenvolvimento. Então, para a gente poder pensar em estratégias na escola, eu preciso considerar micro, meso, exo, macrosistema. Entender que a criança está em desenvolvimento e ela precisa de tudo isso, mas a principal contribuição de Bronfenbrenner para a educação e para nós, enquanto seres humanos hoje, considerando que ele é um pós-moderno de Vygotsky, então, Vygotsky era contemporâneo de Bronfenbrenner, quer dizer, Bronfenbrenner era contemporâneo de Vygotsky, os dois eram russos, e eles trazem para nós a ideia dessas inter-relações que são importantes, mas Bronfenbrenner faz uma coisa, ele diz que não é a criança que está em desenvolvimento. Nós, enquanto adultos, estamos em desenvolvimento. Um idoso está em desenvolvimento. Eu só paro de desenvolver quando eu morri. Então, você que está aí me ouvindo, por favor, pense que tudo isso que eu estou dizendo é primeiro para você. E depois para as pessoas que você vai atender. Entender hoje tudo que a gente está passando a partir de uma visão de complexidade envolve tudo isso que a gente está vendo. Pessoa, processo, contexto e tempo. Lembrando que o tempo tem uma influência drástica sobre tudo. Quanto tempo eu choro uma perda? Quanto tempo eu sofro uma dor? Então, tudo isso é importante para a gente entender. Uma forma que vocês já devem ter ouvido falar da nova parte da psicologia, do braço mais recente da psicologia, é a psicologia positiva, que para de falar da parte que adoeceu para olhar no lado do que me causa bem-estar. Então, independe se eu tenho uma doença ou não, o que me dá bem-estar, o que me traz para uma condição de vida plena, ou seja, o que faz a minha vida valer a pena. E eu pergunto isso para vocês nesse momento. Para algum de vocês que está sentindo o impacto desse medo que se transformou num nível de estresse alto, a minha pergunta para vocês é o que vale a pena na vida de vocês? E é por aí que a gente vai caminhar, se distanciando do medo, né? Se distanciando do que me paralisa. Lembrando que
é a base desse trabalho de um terapeuta, de um professor, de um profissional da área de educação que se embasa na psicologia positiva, é o PERMA, que são emoções positivas, engajamento naquilo que eu estou fazendo, ou seja, eu preciso arregaçar as minhas mangas e tomar atitudes. Eu preciso trabalhar com relacionamentos positivos, então vou dizer para vocês, rede de apoio é fundamental. Na hora que eu penso em rede de apoio, não é me juntar com aquele professor que só reclama, que diz assim, vamos achar um culpado, porque se eu estou achando um culpado, eu não estou olhando para frente, eu estou olhando para trás. A culpa é da prefeitura, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do coronavírus, a culpa é da China. Enquanto eu estiver fazendo isso, eu estou olhando para lá e não para lá. E não vendo o meu hoje. Significado e propósito, o que me move para frente? Eu não posso agir como controle remoto. Eu tenho que ter algo que realmente dê significado na minha vida. Eu tenho que dizer para vocês, estar aqui com vocês nesse momento dá significado à minha vida. E eu agradeço a Deus ter me recuperado, porque eu passei mal no começo da pandemia. Eu não fiz nenhuma live, não dei nenhuma palestra. Eu precisei cuidar de mim. Eu me deparei que eu moro sozinha e que antes estava ótimo. Porque eu saía, via gente, abraçava, eu estava sempre com todo mundo da minha família. Agora, eu me deparei com estar aqui nesse momento, que é drástico para mim, com um cachorro, que é maravilhoso, mas é um cachorro, não fala. Vocês entendem isso? E ele é extremamente afetivo comigo, não é uma pessoa, me falta coisa. Eu tive que me haver com isso, me reorganizar, descobrir estratégias para lidar com o estresse, com meus medos, para eu poder estar bem hoje aqui para falar com você. E por isso eu posso dizer, estar aqui com vocês é um propósito da minha vida. Estudar para poder transformar a teoria em ação e ajudar um professor a fazer a ligação entre teoria e prática, ajudar um pai a olhar o seu filho como ele realmente é e ver o potencial é um propósito da minha vida. Por isso, encontro os propósitos. E, por último, é a realização, que é esse conjunto de coisas. Eu preciso gostar do que eu faço, não é perfeito. Eu acabei de ter um estresse com a plataforma. Na hora que eu me realizo, eu olho para o meu lado fraco e olho para o meu lado forte e digo, eu tenho mais qualidades do que dificuldades. E eu sei lidar com as minhas dificuldades, eu sei verbalizar e pedir ajuda. Então, vamos lá. Então, esse modelo da psicologia positiva, ele faz um aumento do bem-estar, combinando os elementos do que eu tenho de bom. Só que, se eu ficar olhando só o que eu não faço, eu não vou ter isso. O estabelecimento de relações de apoio e amizade. Então, eu preciso das minhas redes de apoio. Gente, a minha rede de apoio é a minha família, que é maravilhosa. Meus irmãos, minha mãe... Só que minhas filhas incríveis, só que eu tenho uma rede de amigos incríveis, todas vocês que estão me ouvindo, que me ouviram, e que podem estar ao meu lado hoje, muito obrigado, porque vocês me viram chorar e sabem que eu sou uma pessoa que posso superar isso, não olharam só para o meu lado fraco, mas para o meu lado forte. Então, a ideia da psicologia positiva é eu ter metas. E a gente estar totalmente envolvido com essas metas, que são metas de superação. Vou deixar aí para vocês alguns links que vocês podem entrar na internet para assistir um pouco sobre a psicologia positiva, que eu acho que ajuda muito, são vídeos muito práticos, que falam de como usar a psicologia positiva na vida, na sala de aula, de uma forma ou de outra, vai ser positivo para vocês. Então, tem até um teste sobre forças e virtudes, é um teste longo, mas muito legal, para vocês fazerem na internet, e vocês vão ver que talvez vocês tenham mais virtudes do que vocês realmente pensam que vocês têm. Voltando naquela lâmina da crise, como é que eu vou sair de uma crise pensando na psicologia positiva, pensando na bioecologia do desenvolvimento, que são áreas da psicologia diferentes, que nos embasam cientificamente, ou seja, a evidência científica, para que a gente possa agir hoje, lembrando que tudo isso é baseado na incerteza. Ou seja, o que eu estou trazendo para vocês aqui hoje é da ideia de que tudo sei, só que nada sei. Então, eu preciso de uma força de imaginação, eu preciso criar dentro de mim uma competência de imaginar algo que eu possa fazer e de criar soluções a partir de redes de apoio. Então, olhem aqui para mim. Pare, quem está olhando para baixo? Tô olhando, tem gente que não está olhando para mim.
Olhem aqui, é com vocês que eu estou falando. Se você não cuidar de você antes, não adianta olhar para os outros. E sabe quando que a gente pode saber que eu não estou cuidando de mim? Se eu estou reclamando, se eu estou procurando um culpado, e se eu acho que todas as coisas não vão dar certo. Certo? Porque culpados existem muitos, inclusive eu, inclusive vocês mesmos. Todos nós somos culpados. A gente foi fechando o olho. Então, procurar um culpado é muito pensamento linear, que nós não vamos jogar ele fora, como disse Edgar Morin, ele vai ter que se acoplar nas nossas ideias hoje, mas a gente pode pensar além disso. Então, cuide de você mesmo. Busque estratégias, que eu não sei se é fazer uma caminhada, se é fazer um bolo, se é pintar, se é... Nem sei explicar para vocês tantas mil coisas que seriam estratégias, porque eu não gosto que as pessoas fiquem dizendo, faça isso, faça aquilo. Gente, cada um de vocês vai ter que achar. Ninguém tem a bola de cristal, que eu fico todo mundo falando, faça isso, faça aquilo. Eu não gosto. Acho que a estratégia tem que vir da gente mesmo. Então, a epidemia está nos pulmões e não nas mentes. Quando Edgar Morin diz isso, é porque ele quer que a gente transforme aqui. Que a gente aproveite para lidar com isso aqui, nesse momento. Porque o que está lá fora, de fato, a gente não vai ter controle. Então, eu preciso mesclar esse meu pessimismo e otimismo. E despertar porque é possível. Pensar em considerações de rede e das próprias influências. Eu estou perto de quem está me ajudando a ir em um passo em direção a mim mesmo, eu estou perto de pessoas que vão me causar sofrimento. Estão pessoas que estão me ajudando a ficar paralisado lá no medo, sem dar um passo para frente. Pensar na influência do tempo sobre os fatos. Gente, não vamos ficar parados, a gente precisa reagir. Inclusão em tempos de pandemia. Vou até botar mais chá na minha xícara. Olhem a imagem. Essa imagem, ela diz pra gente o que é verdade. Não mudou nada, a inclusão continua a mesma. Incluir não é fazer igual. Então, é lógico que não está dando certo se a gente está olhando para os pais e está pensando que eu vou mandar para o pai da criança com a deficiência ou a criança público-alvo da educação especial uma instrução simples e a tarefa adaptada para o aluno e achar que ele vai fazer. Não é igual o outro pai. Porque o outro pai está lidando com o filho que ele já conhece. O pai da criança da educação especial, de uma forma geral, não conhece todas as dificuldades do filho. Talvez a escola conheça mais ainda, porque a escola está todo dia se deparando com as dificuldades da criança na hora de ensinar. E o pai, ele acaba, de alguma forma, se relacionando com o filho com um coração de pai e mãe. E todos vocês, professores que estão me ouvindo, todos que são pais e mães, sabem do que eu estou falando. A gente enxerga um filho diferente do que enxerga um aluno. Um filho é uma parte da gente. Então, antes da gente julgar um pai que ele não está conseguindo nada com o seu filho em casa, pense, ele não está olhando para um aluno. Outra coisa importante de vocês pensarem, você que é professor e que está tendo que ensinar o seu filho em casa, se perdoe se você não está conseguindo, porque em casa você não é o professor dele. Em casa, eu espero sinceramente que você seja o pai ou a mãe dele. Que o professor em casa não é professor, é mãe, é pai, pode perder a paciência, pode se irritar. É normal, faz parte da relação pai e filho. Então, nós temos que adaptar o sapato da mesma forma que a gente adaptou. E isto, nesse momento, vai dar mais trabalho para nós, professores, porque agora nós não estamos adaptando o material pedagógico para o aluno da educação especial para a criança. Nós estamos adaptando o material pedagógico para os pais. Vocês entenderam isso? Isto é a diferença. Quando eu consigo alterar o material pedagógico para o pai utilizar e não para a criança utilizar. Porque quem vai fazer a mediação em casa agora é o pai e a mãe. Outra coisa importante, a rampa, que eu sempre brinco, que a gente faz para adaptar a escola, ela tem que existir. E essa rampa é da adaptação dos aspectos emocionais
e relacionais com essa família e com esse pai. Se vocês não estão construindo essa rampa metafórica de afetividade com esse pai e com essa mãe, vocês não estão conseguindo ser bons professores nesse momento. Então, para eu poder lidar com a inclusão nesse momento, não importa se ela é na escola especial, na sala de recursos multifuncional, na sala de aula regular, eu tenho que passar primeiro pelo desafio individual, meu enquanto pessoa, e depois pelo desafio escolar, de entender que essa tarefa que está indo, o que eu estou adaptando para esse aluno, não é para o aluno, isso é para o pai, eu tenho que instrumentalizar o pai, lembrando que pode ser que este pai esteja pior do que eu emocionalmente, com todo o direito de um pai, de uma criança com deficiência, que de repente começa a vivenciar 24 horas do lado do seu filho, que tem uma diferença. Então, isto é humanidade, isto é empatia, isto é a minha capacidade hoje de lidar com a crise que a gente está vivendo, enquanto ser humano saudável. Isso é o que Edgar Morin disse que nós estamos descobrindo nessa pandemia. De volta à humanidade, a minha capacidade de solidariedade. Então, professores, baixem a expectativa. Pensem que se vocês ajudarem o pai a ver qualquer potencialidade nessa criança nesse momento, é um ganho para a escola. Se vocês sabem de tudo isso, não estão fazendo isso agora, se perdoem. Pensem nas coisas que eu estou dizendo hoje e revejam com a forma como vocês estão lidando com esses pais. Busquem estratégias, porque eu não vou dar dicas concretas. Eu não vou dizer, faça isso, telefone para o pai, faça uma chamada de vídeo com o pai e com a criança, porque eu não sei se isso é possível. Isso são ideias legais, mas eu não sei se isso é possível. Então, pense, com isso que eu tenho, o que é que eu posso fazer nesse momento? Pense, eu posso agir diferente, mas eu tenho que começar. Eu sei que se vocês já perderam a paciência com o pai, ou se já houve, eu já sei de mãe que andou deletando o pai do celular. Mãe e pai que deletou o professor do celular. Porque o professor ficou cobrando muito, ela ligou para mim, a mãe disse assim, olha, não me mande ela falar comigo, porque eu não quero mais. Então, é lógico que isso acontece. O professor está com boa vontade, mas talvez não percebeu tudo que a família está vivendo. A família quer ensinar, mas não sabia tudo que o filho não sabe. Ou não tem noção de como, de fato, é a condição de desenvolvimento do seu filho. O que é uma coisa comum, até para nós que o filho tem desenvolvimento típico. Então, o que fazer? Primeiro, pensar que tem jeito. Cuide primeiro de você para poder ajudar os outros. Então, o professor estressado, que está com mal-estar, que não lida com as suas questões pessoais, que está adoecendo, não vai conseguir trabalhar bem com a família e nem com seus alunos, não importa se ele tem desenvolvimento típico ou atípico. Seja sensível às diferenças, não julgue. Cada um está no seu lugar. Lembrem de uma coisa. Todo mundo fala, todo mundo está no mesmo barco. Tá nada, gente, tá nada. Olhem eu aqui, eu tenho uma mega luz que faz com que vocês possam me ver bem, não faz sombra nas minhas rugas. Eu tenho um computador mega poderoso, eu tenho um outro aqui, se não der certo, já tenho outro preparado. Eu tenho uma super estrutura de celular, eu tenho um chá, eu tenho... Será que todas as pessoas que estão me ouvindo estão com essa estrutura? Então, não venham falar que nós estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade, mas com barcos diferentes. Um não tem recurso. A minha internet é super mega power. Vai ser muito difícil ela cair durante uma live. Vocês estão entendendo essas diferenças? E daí isso faz com que eu não sofra? Não é verdade. Pirei. E estou aqui reconhecendo. Fiquei mal. Chorava quase todos os dias. Eu acordava chorando, não tinha motivo. Quando eu vi que eu não comecei a dormir, foi o meu primeiro alerta. Fátima, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Então, isso é importante a gente reconhecer. Primeiro, se perdoem se vocês não fizeram ontem bem feito. Se você que está me ouvindo é pai e mãe, e ontem gritou com o marido, gritou com os filhos, até perdeu a paciência em alguma situação de uma forma mais agressiva, reconheça isso como uma resposta do seu corpo ao medo. Não se julgue tanto e busque estratégias dentro de você mesmo para sair. Quais são as estratégias? A psicologia positiva diz, eu preciso reconhecer as minhas fortalezas. Entra lá, faz o teste, descobre o que você tem como forte, investe nisso.
Eu digo para vocês, eu sou uma pessoa que eu adoro música, adoro dançar. Comecei a dançar todo dia de manhã quando eu começava a chorar. Eu preciso sair e caminhar e andar. O meu corpo funciona com atividade física, porque eu sou uma pessoa muito agitada. Eu estou com dó do intérprete que está falando. Eu tento falar mais devagar, mas eu sei. E eu já peço desculpa para a intérprete que está aí, porque eu sei que eu sou agitada e que eu falo muito. Mas isso faz parte de mim. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro, não me julgar e lidar com o que eu posso fazer. Olha, só de eu falar nisso com vocês, eu já comecei a falar mais devagar. Então, eu preciso pensar em estratégias a partir da realidade, começando por mim. Se eu não estou dando conta de mim e das minhas coisas, como é que eu vou ajudar os pais? Estou quase acabando. Outra coisa, não pensem que é uma mágica. Eu levei, assim, a pandemia começou a fazer efeito em mim lá em meados de abril. Então, dia 10, 12 de abril, eu estava muito mal. Eu fui até, assim, passando meu aniversário, que foi em maio, até o final de maio, tentando ajuntar os caquinhos. Então, para eu poder falar para vocês hoje bem e dizer que a pandemia é ruim e eu estou com o meu medo controlado, eu não tenho mais medo das coisas, eu sei que eu tenho riscos e que tem coisas que eu não posso controlar e que eu tenho que aprender a lidar com isso, isso levou um processo, leva um tempo. Então, não esperem mágica, nem os pais e nem os professores. Diferente da tradicional abordagem psicológica, a terapia positiva, a psicologia positiva, ela busca o desenvolvimento de virtudes e potencialidades. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês, pensem nas fortalezas. Eu peço para vocês uma estratégia simples. Põe a mão de vocês num papel e contornem. E ponham para mim 5 coisas legais de vocês, que vocês acham que são fortalezas. E comecem por aí. A hora que vocês fizerem isso, vocês vão conseguir trabalhar assim com os pais e com os alunos. Manter o contato, mesmo à distância, faz muito sentido. Então, veja, a pior coisa para nós, eu estou passando de 1 hora, mas eu prometi que não vou passar de 1h15, tá? Eu estou controlando meu tempo aqui. Então, uma das coisas importantes, se eu só penso e não verbalizo o que eu estou falando, eu não consigo aliviar o meu sofrimento. Acho que um exemplo, hoje, é essa equipe pedagógica que está comigo aí, né, nessa palestra, nesse nosso encontro. Elas viram a minha reação diante, de novo, do medo dessa tecnologia que eu não entendo. Então, o que eu fiz? Verbalizei. Olhem, isso me desespera. Eu disse para elas, isso eu não gosto, isso me incomoda, isso me deixa ansiosa, isso eu não sei resolver. Parecia uma matraca. Porque a hora que eu ponho para fora, eu peço ajuda, eu vou ter ajuda, e isso faz com que eu organize estratégias para que eu resolva isso, e não fique presa no não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. É preciso prestar atenção nas crianças e principalmente nos idosos. Por quê? Porque parece que tanto os idosos quanto as crianças têm dificuldade de organizar os sentimentos, né? E em etapas diferentes. Mas é lógico, nós adultos também. Então, eles vivem o medo de forma diferente. Então, falar do problema é a forma mais saudável que eu tenho para pensar em estratégias. Então, nesse momento, eu agradeço a Prefeitura de Araucária, que está me dando oportunidade para que todos nós, nesse momento, possamos falar disso, a dificuldade da relação família-escola em tempos de inclusão. Falar da dificuldade de incluir em tempos de pandemia. O que a gente tem que pensar? Que a história já nos mostrou, por exemplo, que quando caíram as torres gêmeas, as pessoas que se recuperaram emocionalmente mais rápido, que tiveram um alívio da situação do estresse, do desequilíbrio psicossomático, foram as que fizeram terapias de grupo e não as que fizeram terapias individuais. Acreditem vocês. Então, talvez algumas estratégias que as escolas, sugestão, pudessem usar, tanto para ajudar os professores como para ajudar os pais, fazer pequenos encontros virtuais, não precisa ser uma mega gente que não possa conversar, mas que vocês possam conversar com 2 ou 3 pais juntos,
para arrumar estratégias em conjunto para aquela situação, agrupar por dificuldades semelhantes, tanto de professor quanto de pais, para que vocês possam ter realmente respostas efetivas para aquilo que é. Porque não adianta alguém de fora vir e eu posso ter um monte de ideias, mas as ideias são realidades minhas. As ideias são baseadas no que eu acho que vocês têm, e não de fato que seja a realidade. Então, por isso precisa ser organizado por vocês. Mais uma vez eu digo, o aprendizado para nós é o foco nas famílias, no sentido de que nós não pensamos, enquanto escola, historicamente, quanto que os pais deveriam estar envolvidos nisso. Talvez esse seja o aprendizado. Vamos desenvolver essa capacidade da escola lidar e incluir e capacitar mais esses pais, e envolver mais os pais. A organização dessas redes de apoio que envolve o que é melhor para a criança, o que a gente precisa individualmente para cada caso, e como eu vou fazer as parcerias. Isso inclui, obviamente, as redes dos terapeutas que estão trabalhando com a criança e tudo mais. Como que eu vou fazer isso em relação à escola, à equipe que eu tenho, ao aluno e à família? A gente não pode se desesperar pelas cobranças. Tudo vai acontecer ao seu tempo. Então, eu quero dizer para vocês que eu me perdoei quando eu não estava podendo. E eu sei que muitas pessoas, inclusive alguns amigos próximos, me pediram para fazer lives. E eu disse, não, eu não quero, acho uma bobeira isso. Nessa hora eu não dou conta. Eu peço desculpa, mas eu fiz isso porque eu estava me cuidando. Eu não podia, era tudo no seu tempo. Agora eu posso fazer 2 na semana, talvez 3. Porque isso daqui também gasta energia. Então, é aquele equilíbrio que a gente tem que ter entre razão e emoção. É saber que o meu coração está falando e eu tenho que ouvir ele. É saber que a minha razão quer certezas que eu não vou ter. E eu quero agradecer com essa última lâmina, dizendo para vocês que cada um precisa pensar. Pensar em si mesmo, pensar no que realmente importa para todos nós, nesse momento. Olha, obrigada. Nossa, eu anotei tanta coisa aqui, eu estou me vendo nos seus slides, as suas falas. Eu acho que essa é a nossa função enquanto Secretaria de Educação, de provocar pensamentos que muitas vezes até divergem de alguns dos nossos trabalhadores, dos nossos servidores, mas que vêm ao encontro do que a gente precisa refletir, né? Como professora de faculdade também, como pesquisadora, o que a gente tem que pensar? Não adianta vir aqui e falar, dar uma receita pronta, se eu não fizer você refletir, se eu não deixar você com um monte de ponto de interrogação. Eu acho que nessa fala da professora, nos deixou com um monte de ponto de reflexão, principalmente de estarmos bem com a gente mesmo, para poder se doar para os outros, porque o exercício atual de docência nosso está sendo muito mais em exigências de doação, de comportamento, de emoção, do que muitas vezes naquela sala tradicional em que a gente esperava a criança vir até nós. Me lembro de algumas visitas em unidades educacionais que eu via muito assim, o professor sentado na sua mesa e as crianças enfileiradinhas com o caderno, aguardando a atenção do professor. Existe isso, a gente sabe. Quem nunca, né? Às vezes porque a gente também está preenchendo um livro de chamadas, burocracias da vida, que existem e fazem parte do processo. A professora estar hoje numa universidade, quanto que a professora não precisou sentar também na frente do computador? Mas posso falar uma coisa, Adriana? Claro, então, isso é uma verdade. Então, eu fui 29 anos professor de uma sala da educação, ensino fundamental. Mas eu quero dizer assim, é lógico que o professor pode fazer uma fila de criança com um caderninho, mas pega o Prof. Brenner lá e olha o tempo. Ele não pode fazer isso sempre, ele não pode fazer isso todos os dias, ele não pode fazer isso o tempo inteiro. Isso pode ser uma estratégia de organização na sala de aula? Pode. Eu posso usar isso, mas isso não pode ser o meu jeito de controlar a sala. Então, essas são as coisas. Uma outra coisa legal, muito legal na sua fala, Lili, quando, talvez, uma equipe pedagógica como a de vocês pode entender que nós temos professores em diferentes etapas do ciclo vital.
professores que estão na rede municipal, que estão em situações melhores emocionais de viver isso, e outros que não, e que precisam receber uma injeção de ânimo para reunir dentro de si mesmo. E esses que não estão bem não são fracos, só estão vivendo a crise agora, e outros já viveram. É o que eu digo de mim. Acho que o exemplo é isso, porque todo mundo espera de mim, e eu digo para vocês até na minha própria casa, né, que eu não desequilibre, porque eu sou psicóloga, vão se danar. Tá? Eu sou uma pessoa de carne e osso. Eu choro, eu xingo, eu faço coisa errada, peço desculpa. Eu sou normal. Então, a hora que eu me dou direito a isso, eu posso entender isso no outro. O que não pode acontecer é eu o tempo inteiro ficar dando patada em todo mundo. Se eu fizer isso, eu adoeci. Se eu trato todo mundo mal, ou se ninguém quer chegar perto de mim porque já sabe que vem bomba, eu adoeci. Então, isso vale de reflexão, tanto para a equipe pedagógica que vai olhar a equipe de professores, quanto os professores que vão olhar as famílias. Então, a gente tem que considerar o pai e a mãe como sujeitos, mas o pedagogo como sujeito, a secretária de educação como sujeito, né? O chefe de departamento como sujeito, o professor como sujeito vivo, em desenvolvimento, com direitos altos e baixos, né? Vou voltar o microfone aqui. É justamente isso que eu estava conduzindo aqui. Aí a professora até trouxe mais reflexões. Eu fiz uma conta meio rasa aqui, são mais de 150 dias que nós estamos em distanciamento físico, social, porque eu também gosto muito do termo físico, porque socialmente nós estamos conectados nesse momento, por exemplo. Mas nós não podemos tocar, eu não posso abraçar a Lília, e como a gente gostaria de um abraço, né, professora? Eu acho que... Nem te conto, e não é só isso. Pense assim, quando eu falo presencialmente, eu ando, eu me mexo, a minha respiração é melhor. Eu não estou acostumada a falar 1h15 assim, entendeu? Não sei se vocês entendem, sentado, sem mover o corpo. Isso é um aprendizado que eu estou tendo agora. Então, eu tenho dor nas costas, eu tenho dor. É uma coisa que antes eu não experimentava, porque eu saía como se nada tivesse acontecido. Então, nessas 3 últimas semanas que eu tenho intensificado as minhas falas, eu observo que falar... Então, por exemplo, esses dias eu dei uma coisa que durou 3 horas. Foi um impacto no meu físico. Agora já sei que eu não posso mais fazer isso. Né? Legal, professora. Eu vou deixar a fala para a nossa diretora de departamento, para a professora Lilian. Depois aí a gente vai conduzindo aqui a conversa nesse diálogo gostoso, né, para a nossa rede de ensino. Lilian? Isso mesmo, professora. Nossa, quanta reflexão, meu Deus. Eu só queria dizer, Fátima, que hashtag estamos juntas, tá? Sofrimento, muitas vezes a gente debaixo do chuveiro, no nosso travesseirinho de noite, né? Não posso medir a sua dor e vice-versa, né? Mas eu quero dizer que hashtag estamos juntas, tá? E achei muito bacana a reflexão, aquilo que você colocou aí, epidemia está nos pulmões e não na mente. Putz, isso dá uma bela reflexão, e nós temos as pessoas que estão conosco hoje aqui, e eu gostaria de chamar a professora Marilu Machado, para ela fazer uma colocação, uma pergunta, para que você pudesse, né, para a gente finalizar essa conversa bacana, essas reflexões bacanas, que está assim... Tá batendo no meu coração, de verdade, assim, mais do que na minha mente, né, mente, corpo e coração, mas, assim, as reflexões estão sendo profundas. Marilu, por gentileza, passo a palavra. Professora, então, as reflexões que a gente fez, como falou a nossa secretária de Educação, Adriana, anotei um monte de coisa, e a minha questão vai virar nos guiar, assim, dizer alguma coisa, porque você colocou o modelo bioecológico, você colocou de Brenner, Edgar Morin, colocou a questão do medo, você colocou a questão da psicologia positiva, você colocou a questão da inclusão, da pandemia. Então, e aquilo assim, eu tinha uma outra questão, uma outra fala da inclusão, e aquilo foi me motivando.
O que eu queria te dizer, professora, é que nós, como Departamento de Educação Especial, acabamos conversando com as mães, com os pais de inclusão o tempo inteiro. E eles nos trazem as suas dificuldades. E isso nos deixa assim, eu gostaria de estar perto, eu queria estar ajudando. E eu sei que você falou, professora, que não tem fórmula mágica, nós estamos num momento único e nem teria como a gente dar alguma fórmula, alguma coisa para alguém. Mas eu peço, professora, que nesse momento você aprofunde como que nós, professores, podemos chegar próximo dessas famílias, no sentido agregador, que elas nos sintam como um bônus e nunca como um ônus. Como você colocou nas redes sociais, às vezes os pais acabaram retirando os professores e tal, porque eu acho que faltou talvez essa questão de olhar, né, em casa, eu não sou a professora, eu sou a mãe dos meus filhos, né? Então, assim, professora, aprofunde para a gente a questão de nós, professores, nessa aproximação agregadora para as nossas famílias de inclusão. Obrigada. Vou dar para vocês um exemplo bem claro, que talvez possa realmente colocar vocês no lugar dos pais. Então, vocês veem que eu estou aqui nesse momento e eu resolvi que nós vamos aproveitar esse momento que todo mundo está nos ouvindo, que eu tenho boa vontade de ouvir vocês, entendeu? Meu coração é bom, estou com boa vontade de ouvir vocês, então eu vou querer que cada um de vocês me conte como está em casa. Conte como é que está a situação de vocês. No que eu posso ajudar? Vocês acham que alguém vai contar para um que tem pouca intimidade, com toda essa rede de professores ouvindo vocês vão querer contar os podres? Vocês vão contar que ontem vocês brigaram com o marido? Que vocês esganaram o filho uns 5 minutos atrás? Porque vocês queriam atender a ligação? Então, muitas vezes, o que acontece é que a gente espera que o pai dê tudo assim, facinho, sendo que ele está com todos os mecanismos de defesa dele acionado, e que a escola é mais um medo na conta dos medos. Então, a forma de ir mordendo poderia ser diferente. Por exemplo, ao invés de uma situação de abordagem, a gente podia dizer, olha, vai ter uma live de dança com mães e professores. Vai ter e mesmo que a mãe não ligue a câmera, ela dança lá, ela só tem que estar ali, pode ficar... Eu fiz uma aula esses dias aí, em uma outra plataforma, para um outro grupo. Daí chegou uma hora, eu falei assim, olha, liga a câmera quem quiser, vai todo mundo dançar. E na hora que eu fiz isso, meia dúzia estava de pijama, outros estavam de roupão, tinha um professor com a touca ainda na cabeça, dançando lá. Eu digo, nossa, eu não devia ter feito isso. Mas eles, depois de tanto que eu estava falando, se sentiram à vontade, Gabi. Então, talvez pudesse ter outras formas da gente chegar lá na família, sem ser esta, né? Sem ser essa de cobrar o que está acontecendo e resolver o que está acontecendo. Talvez a gente pudesse oferecer para as mães um chá de pandemia. E a gente vai falar das redes sociais, o que cada uma vai escolher uma mensagem que viu no Insta que quer trazer. Então, seriam ideias diferentes, talvez, para começar. E como eu disse, eu posso pôr 300 em uma sala, mas daí talvez isso não seja tão apropriado como se juntar umas 4, 5 que se apresentem às mães, que depois elas possam fazer uma rede de apoio entre elas. Assim, tentando achar, desculpe, alternativas diante daquilo que realmente a gente tem visto, né? Porque o que a gente vê, um professor cheio de boa vontade de beliscar a ferida da mãe. E daí isto é um problema. Daí o professor pensa, a mãe não deixou. Lógico, nem eu ia deixar. Quando eu estava muito mal e alguém vinha dizer, você não para de chorar, eu quase mandava para aquele lugar. Não parava de chorar, porque não podia parar de chorar. Estava com vontade de chorar. Eu já sou chorona, gente. Se eu vejo a flor abrindo, eu choro. Se eu vejo o pôr do sol, eu choro. Se eu vejo uma criança passando fome, eu choro. Eu sou assim. Agora, acordar chorando sem motivo não era o meu normal. Vocês entendem que daí amplia o que a gente já tem como nós? Então, é óbvio que a gente pode achar estratégias para que essa mãe vá confiando e depois eu posso fazer uma ligação individual com ela e a gente, dali, saber que é isso. E vocês vão ver, assim, que cada família tem uma realidade tão diferente. Eu acho que essa pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que a gente está fazendo as visitas domiciliares na rede de periferia de Curitiba, e a gente vê mães maravilhosas, em comunidades incríveis, mas com uma carência de tudo.
de tudo físico, de espaço para ela explorar o desenvolvimento da criança, de recursos, de brinquedo, de tudo. Então, como é que o meu coração vai poder julgar uma mãe numa situação dessa? Então, eu diria assim, que bom que nós temos professores e uma equipe de departamento que está tentando. Cada vez que vocês se depararem, eu penso que as estratégias elas têm que ser inovadoras, elas não podem ser a mesmice do que a gente já está fazendo. Então, se a gente já está fazendo, que é isso é o que Morin diz, o que eu já fazia não serve. Joguem no lixo tudo que vocês faziam. Porque agora nós estamos numa situação de quebra. O que eu fazia para trás não vai funcionar. Gente, eu preparava a tarefa para o aluno. Hoje eu tenho que preparar a tarefa para os pais. Porque quem vai mediar são os pais. E o principal impacto que eu estou vendo nos casos que eu estou atendendo e que me procuram é essa realidade de não procurar uma estratégia para o pai poder fazer. Né? Então, considerar o que o pai tem de recurso para que ele possa fazer. E ainda uma última coisa. Às vezes me perguntam, mas vai perder o ano, não vai aprender nada, vai ter que repetir. Gente, qual que é nossa situação hoje? É sobrevivência. O aprendizado se recupera depois, se eu não aprender tudo. Mas, nesse momento, o que a criança, a escola, o pai, a mãe está aprendendo? A conhecer a si mesmo, a lidar com as suas emoções e como eu posso aprender nesse momento. É isso que é o mais fundamental. E aí, para cada caso, a gente vai inserir os conteúdos teóricos que fazem parte da sua série, do seu objetivo naquele momento, talvez embasado em temas, porque coisas específicas desconectadas não vão encaixar nesse momento. Fazer um exercício fora de qualquer contexto, nesse momento, não vai rolar. Quase 2 horas, gente. Obrigada, professora. Lilian? Obrigado, professora. Só gostaria de dizer que realmente, só completando a tua fala, professora, encarar as incertezas, né? As famílias diferentes e realmente como abordar isso. Ninguém realmente vai falar que brigou com o marido, que aquele dia estava numa TPM, enfim, todas as coisas que fazem parte do dia a dia do mundo do ser humano, né? E gostaria de finalizar as nossas questões chamando a professora Carla Razini. Ela também gostaria de fazer uma consideração em relação a tudo isso e fazendo uma aproximação com a questão da inclusão. Então, eu chamo a professora Carla Razini, por gentileza, para fazer a sua colocação. Carla? Ligar o microfone, Carla. Professora, a senhora abordou muito bem na sua fala, né, que há mais de 5 meses nós estamos nesse cenário mundial de transformação, né? Nos trouxe inúmeros desafios. A ressignificação da educação, como a senhora colocou, que Edgar Morin coloca a imposição das desconstruções, eu anotei isso, falei, é isso que a gente está vivendo, essa desconstrução, né? E, ao mesmo tempo, a introdução desse ensino remoto, principalmente na educação especial, né? Muitos pais e muitas mães tiveram que encontrar tempo, paciência, para tentar um meio de acompanhar esse filho na parte educacional mais de perto. Nós, professores, as equipes pedagógicas, também tiveram que, né, nós tivemos que buscar estratégias diferenciadas de como lecionar em tempo real para essas crianças, para esses pais, né? No entanto, aquela sensação assim de alcançar a minha expectativa, você colocou ali muito bem, a nossa forma de ensinar não traz autonomia. Nós estamos acostumados com aquela forma cartesiana, né? E isso está gerando frustrações, a gente tem escutado no departamento, a gente tem escutado de colegas, né? O quanto estão se sentindo frustrados. Nós temos escutado de pais, olha, eu não estou conseguindo, como você falou, tem pais que bloqueiam, tem pais que não querem mais, porque ele falou, eu não estou conseguindo, os professores também ficam, às vezes, naquela situação de expectativa, né? Eu gostaria que a senhora colocasse, assim, essa relação desse pai, essa frustração desse professor, né? Nesse momento que a gente ainda está aprendendo como fazer, como a gente poderia estar trabalhando isso com eles? Muito obrigada. Não, tá ligado. Muito obrigado, Carla, porque acho que você fez um resumo
das situações aí, e eu digo para vocês, o que eu posso dizer para um professor nesse momento, e talvez até para um pai, perdoe ontem, reflita sobre o que a gente conversou hoje, e cada dia é novo. Se eu estiver olhando para trás, eu não estou me desenvolvendo, se eu estiver olhando para frente, eu não estou me desenvolvendo, porque eu estou aqui hoje. Então, eu tenho que viver hoje. Essas coisas que eu estou passando hoje, que me causam desconforto, eu preciso, de alguma forma, me adaptar a isso e respeitar a mim mesma, né? Respeitar os pais nesse momento e nessas dificuldades. Então, se perdoem pelo que vocês não fizeram ontem. Hoje é dia novo. E se vocês tentarem hoje e não der certo, amanhã começa de novo. Porque é assim que tem que ser. Muito obrigada. Agradeço pela sua explicação e pela grande oportunidade de sempre estar aprendendo com você, Fátima. Você sempre é muito clara, sempre muito boa nas suas colocações. Muito obrigada. Professora Fátima, querida professora Fátima, na verdade, então a gente agradece para você imensamente a forma como você compartilhou esses conhecimentos. Não era a tua intenção, obviamente, mas você conseguiu fazer uma terapia, só quero te dizer isso. E a gente acerta qualquer dia, tá? Quem sabe a gente se abraça e a gente acerta. Aprendeu a se perdoar, Lilian. Ai, meu Deus do céu. E então, assim, a gente sabe que as nossas lives têm bastante alcance e foi realmente um privilégio beber do teu conhecimento, querida Fátima, né? E depois da tua fala, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu sentei na minha mesa da minha casa sendo uma pessoa. E eu vou desligar meu celular e eu vou ser outra pessoa. Eu quero te dizer isso de coração aberto. Então, esse saber para o nosso cotidiano, essa desconstrução desses conceitos, e me trouxe uma nova perspectiva, uma nova forma de ver. E eu tenho que ver que eu tenho que reconstruir, né? Coisas que eu acreditava, reconstruir meus saberes, aquilo que eu dava por correto, aquilo que eu achava que era certo, e nada é certo, né? O que nós temos de certo são as incertezas, até a morte, como diz você, porque a gente não sabe como que ela vai ser. Então, eu agradeço imensamente, professora, você mora no meu coração, sempre vai morar, né? Temos uma pequena história, mais longa já, né? No sentido de conversas, e agradeço imensamente de você poder colaborar não só com os profissionais, mas com a pessoa Lilian, com a pessoa Adriana, com a pessoa Carla, com a professora Marilu, com as meninas que estão as intérpretes, que eu tenho certeza que hoje, a partir desse momento, eu sou alguém melhor. Obrigada, professora. Que bom, fico feliz. Vou passar, então, a palavra à Carla para as considerações finais. Microfone, Carla. Não abriu, Carla. Ok? Agora. Obrigada. Quero agradecer à professora Fátima, né, pelas valiosas colaborações, colocações, que nos traz para refletir hoje, por um bom tempo, acho que, na nossa vida, porque a gente não tem a certeza de nada no momento, né? Como você falou, nada sei, tudo sei, eu estou aprendendo, né? Obrigada pela sua dedicação conosco, nosso município de Araucária sempre foi muito aberta com a gente, né? Só venho agradecer a toda a sua explanação. Muito obrigada, professora. Posso eu agradecer agora, antes de sair? Tem a Marilu ainda, professor. Faz a palavra para a Marilu. Professora, eu também quero agradecer imensamente, foi um prazer estar compartilhando nesta tarde de hoje esses conhecimentos com você. Esse momento pandêmico realmente é único na nossa vida e ter pessoas únicas como você fazem um bem danado, professora. Muito obrigada. Que bom, fico muito feliz. Agora posso, Adriana? Obrigada. Então, eu quero agradecer a todas vocês que fizeram parte da minha vida nesse momento, que de alguma forma me propuseram refletir e me preparar para o que faz eu lidar comigo mesmo também, então isso é legal. Muito obrigada, que hoje de manhã vocês ouviram eu no meu desequilíbrio, foram acolhedores comigo e não me julgaram por isso. Muito obrigada, que é isso que a gente tem que fazer. E eu quero fazer um agradecimento especial para a Vládia, que é a nossa intérprete. Vládia, muito obrigada
por tudo. Eu sei que eu devo falar rápido demais e que isso pode ter te causado algum desconforto, mas e que eu nem mandei os símbolos da bioecologia do desenvolvimento, que já existem, mas de todo jeito, acho que de alguma forma você também está levando alguma coisa. Muito obrigada. A Simone também fez a interpretação de língua brasileira. Simone, muito obrigada. Desculpem vocês duas, Simone e Vlad. Como a tela estava grande, Simone, eu não vi. Né? Então, muito obrigada do fundo do meu coração. Eu acho que os intérpretes fazem toda a diferença e eu sempre, às vezes, vejo que as pessoas esquecem de agradecer, que são profissionais de extrema importância e que, de alguma forma, tentam captar tudo que a gente está fazendo, né? Então, viva a todos vocês, muito obrigada. Nós temos a gratidão também, professora Fátima, de ter prontamente aceito esse nosso convite, um convite um tanto até acho que inusitado, porque a nossa previsão de formação era para setembro, diante de todo o contexto, a professora se propôs a estar dialogando, talvez até pela angústia da nossa fala, né, dessa semana, logo no começo da semana, mas a Secretaria de Educação de Araucária, assim como a Vlad, a Simone, o Ricardo, o Kleber, todo o departamento de articulação pedagógica, de todas as equipes de ensino que estão nesse processo de fechamento desse ciclo, desse primeiro momento, são 150 dias que a gente também está se readaptando, reorganizando, reelaborando as nossas situações que eram antes presenciais e hoje estamos assim. Sejamos conectados, mesmo que por meio de comunicação, que estejamos abertos para tocar no coração do outro, mesmo que à distância. De gratidão, professora Fátima, gratidão às minhas meninas, à minha equipe da Educação Especial, que propôs esse momento tão importante, esse momento, para que a gente possa levar os nossos colaboradores. Um abraço a todos. Não teremos o nosso canal aberto por muito tempo, mas depois de novembro voltaremos com o nosso canal do YouTube. Um abraço. Acessem o link do certificado e até breve. Beijo. Tchau. Tchau.